A Cabala é o livro das luzes. Foi um jesuíta, padre Postel, extremamente islamizante, que trouxe do Oriente o comentário da Cabala judaica para o Rabi Shimeon ben Joshat. Elifas Levi representa-o com admiração em seu livro dos Esplendores. A luz não é feita para ser colocado debaixo do alqueire, mas é preciso colocá-la no candelabro, a fim que ilumine todos os que estão na casa. A casa da humanidade é o mundo, o candelabro a ciência, e a luz a razão, vivificada e imortalizada pela fé. Para o Rabi Shimeon, a imagem divina é dupla. Comporta uma cabeça de luz e uma cabeça de sombra. A superposição do homem-deus e do Deus-homem. E diz que toda luz supõe uma sombra. E não se toma claridade a não ser pela oposição dessa sombra. Deve-se notar que a cabeça luminosa verte sobre a cabeça negra de um orvalho de esplendor. Esse orvalho destina-se a nutrir os justos. As gotas são como as pérolas redondas, brilhantes como diamante e límpidas como cristal. Elas são brancas e brilham com todas as cores, pois simples e única verdade é o esplendor de todas as coisas. Para este iluminado da Cabala, a imagem divina emite 13 raios e, de estrela em estrela, encerra 360 miríades de mundo. E ele sabe que sempre um fio de luz liga a sombra à claridade. Ele é a luz, mas a cabeça negra é que é a lâmpada. Só podemos admirar uma sentença como essa, já que a sombra entreabre diante de um raio caído da face suprema. A serenidade eterna imprime em sua miragem na sombra e a própria fronte da face negra o aclara. Esse jogo de luz e sombra na face divina deve ser lembrado. Se Adão foi expulso do paraíso terrestre, ele foi pela cólera da cabeça de sombra, mais acima dele. A face de luz sorri sempre no paraíso celestial. Infeliz o homem que vê o olho de Deus vermelho e inflamado de cólera. Se há um Deus irado, há um Deus feito de toda bondade, e o raio de seu olhar é uma luz sempre branca e pura. Diz Simeon: andai na luz de Adonai. Ele cita o Rabi Jehude, que declara: o seu trono é a fornalha do fogo que dá a vida. Deus senta nesse trono e o fogo vivifica, em vez de devorar e destruir. 7 espíritos do trono são 7 nuances da luz. As 7 notas musicais, as 7 inspirações, cuja a forma é o sopro único do Espírito, pois cada um receberá a luz de todos, por uma só aspiração e respiração universal. O Rabi Isaac, cabalista, relata a Elifas Levi que ensine a cabeleira de Deus é feita de luz branca como a neve, e sua barba, cada pelo, termina por uma ponta de luz geradora de um sol, que é a harmonia suprema e o signo da força eterna. Veja um rio de luz que desce do entendimento divino
e que se muda em 339 vozes harmônicas. Nessa luz veio banhar-se a luz e lavou-se das suas sombras, a luz viva que difunde de todas as partes e expulsa a sombra que branqueia e que transforma em luz. Assim é o dia. Deus transformará o mal em bem. O Rabi Simeon diz: bendito seja o Rabi Crisquija, pois consolaste todos os corações. Que está de acordo com ele, descreve que todos os raios convergem para o centro. Ele saúda o sol da justiça em que cremos. Evocação em seguida do carro de Deus de Ezequiel, divisou em visão, e cujas rodas de luz giram uma dentro das outras. As esferas celestes e círculos entrecruzados são os centros e circunferências. Notamos essa observação em Eliphas Levi, de que Satã não é o monarca das trevas, mas o agente da luz velada. Ele afirma que Satã é útil a Deus e faz esta afirmação assustadora. O diabo é Deus fazendo de mal. Rejeitamos o ídolo negro, o falso deus dos persas e dos maniqueístas. Como os estilhaços, como faíscas, brotam da cabala, Zohar significa o esplendor, onde emana a luz viva. E Daniel, no livro da Bíblia, declara que, se forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Isaquiel e Jacó exaltaram Zohar, a magnificência dos mistérios divinos. E Eri Choruia escreve: sabe-se que a luz tem importância capital, seja no misticismo judaico, seja na gnose. As 9 luzes presidem a criação do mundo. A primeira coroa ou potência suprema, a sombra dessa luz é o despotismo ou o absolutismo do poder. A segunda luz é a sabedoria eterna e a sombra é a fé cega. A terceira luz é a inteligência ativa, cuja sombra que se pretende imutável, que é fatalmente progressivo. A quarta luz é a beleza espiritual, a sombra é a fé cega. A quinta luz é a da justiça eterna, na sombra a vingança divina. A sexta luz, a misericórdia infinita, na sua sombra o sacrifício voluntário. A sétima luz, a vitória eterna do bem, na sua sombra a abnegação e despojamento voluntário. Na oitava luz, a fraternidade do bem, e a sombra o inferno eterno. Na nona luz, a fecundidade do bem, na sombra o celibato e a esterilidade. Na décima será a criação. Eliphas Levi relata a doutrina de Shimeon ben Yochai, contemporâneo de Rabi Akiba. Zohar é atribuído, falando da luz e da sombra, escreve: são dois lados de uma mesma imagem voltada para o céu. A imagem é serena e esplêndida, voltado para a ignorância, os vícios do homem, e ameaçadora e tenebrosa. Assim, o Senhor, na saída do Egito, marchava à frente de Israel em uma nuvem luminosa do lado de Israel e tenebrosa do lado dos egípcios. Não são opostas uma da outra a luz e a sombra? Parece inconciliáveis e contrários uma à outra, no sentido que, quando uma produz a outra, não existe mais. Elas se combinam, no entanto, de maneira admirável. É a combinação harmoniosa que torna visíveis todas as formas. Reuclin relata que na Cabala desceu do céu trazido por anjos para ensinar os primeiros homens, depois da desobediência, os meios de reconquistar a nobreza e a felicidade primeira. Quanto a Pico de Mirandola, ele pensa que Moisés
o legislador dos hebreus, e recebeu o próprio Deus durante 40 dias que passou no alto do Monte Sinai. E ele transmitiu aos 60 anciãos com quais partilhavam os dons do Espírito Santo, e esses transmitiram a Esdras, encarregado de redigi-la ao mesmo tempo em que redigia a lei. Comentando o Gênesis, Rabi Simeon declara que Deus estava vestido com vestes brancas de aspecto brilhante. Estava sentado num trono de centelhas e ele submetia sua vontade. A branca luz de sua cabeça iluminava os mundos. Com a cabeça ele espargia um orvalho que despertava os mortos e fazia nascer para a vida. Pois está escrito: o teu orvalho é orvalho de luz. Aspectos desse orvalho é branco como diamante, e a sua cor encerra todas as cores. Zohar diz que Deus não tivesse espalhado sua luz sobre todas as criaturas, como fazíamos para conhecê-lo. Zohar, o culto da luz. A prece que sobe de baixo acende as lâmpadas do alto, de forma que todas as luzes brilhem nos céus. E é assim que todos os mundos são abençoados. Então todas as lâmpadas encontram-se acesas, e que debaixo das bênçãos se espalham pelos mundos, naqueles do alto e naqueles de baixo. Lembramos que as oferendas de luz são agradáveis aos deuses. A luz dissipa as trevas e é símbolo da inteligência divina, e afasta os obstáculos e enche de claridade o que é negro e o que está imerso no erro. Círios, lâmpada de santuário, lamparinas, lanternas, candelabros. A tradição judaica celebra intensamente a luz. A luz é um benefício e ela brilha de manhã e à tarde. A luz cria felicidade e resplandece na face divina. O pensamento judaico, pouco a pouco, evoluirá e afirmará: os justos merecem gozar da luz original. É dentro do templo que se manifesta a luz divina. A Torá contém a luz que mostra o caminho a ser seguido pelo povo de Israel. O Êxodo revela a luz que deixou as trevas pela luz. O Rabi Anaru dirá: nesse tempo era a unidade do corpo e da alma, do conhecimento e da ação. Mas o erro lançou-os nas trevas. Ele transgrediu a lei, já que a luz é a lei divina.